Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no NGCast temos convidados mais que especiais, exatamente. Hoje nós vamos tratar também de uma religião. Isso, aqui no Brasil é uma religião muito conhecida, positiva, e esses convidados são mais que especiais. Por que eles são especiais? Um vai falar exatamente de empreendedorismo, especialista nesse ramo, e o outro vai falar da educação. Sejam muito bem-vindos, Marcos e Bruno. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Vamos saber mais sobre Seichonoye. Vamos lá, vamos começar com quem? Com o Bruno ou com o Marcos? Pode ser o Bruno. Bruno. Você, Bruno, vamos lá. Como é que você começou na Seichonoye? Me conta um pouco mais o que é Seichonoye e as suas, como é que eu posso falar, ideologias, o que ela faz de positivo na vida das pessoas. Legal, bacana. Eu conheci a Seichonoye, tive a oportunidade de conhecer a Seichonoye desde criança. Então, meus pais já participavam. Com quantos anos? Eu tinha lá meus 5 anos, 4 anos, quase 5 anos, eu já lembro que participava com eles. No final da década de 80, eu sou 82, tinha uns 7 anos aí. Já tá falando a idade? 43 anos. 43 anos, faço 44 esse ano. Então, desde pequeno, meus pais começaram a participar da Seichonoye. Na época eu morava em Cuiabá. E eu lembro bastante das reuniões, das atividades. E desde o Kodomokai, que Kodomokai chama criança em japonês, né? Desde a reunião de Kodomokai, eu comecei a participar e tô na Seichonoye até hoje. Quantos anos? 40? 30? Já tem uns 30 e tantos anos, 35 para mais anos de Seichonoye, né? Então, e mudou minha vida radicalmente. Porque Seichonoye, ela ensina que todos nós somos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, e não só a Seichonoye fala que nós somos filhos de Deus, né? Lá na Bíblia está escrito, Deus fez o homem, sua imagem e semelhança. Por sermos filhos de Deus, nós temos todos os atributos de Deus. Se Deus é amor, nós somos amor. Se Deus é alegria, nós somos alegria. Se Deus é saúde, nós somos saúde. Se Deus é prosperidade, nós somos prosperidade. Ou seja, tudo que Deus é, nós somos também. Então isso foi fundamental para eu aprender dentro da Seichonoye. Porque mesmo estando na Seichonoye, na minha infância, na minha adolescência, eu passei muitas dificuldades financeiras e materiais. Nessas dificuldades financeiras e materiais, eu tive bastante complexo de inferioridade, achava que ia viver a pobreza na minha vida o resto da vida. E esse ensinamento da Seichonoye, de me ensinar que eu sou filho de Deus, que dentro de mim existe um Deus pronto para manifestar, modificou todo o resultado do Bruno que é hoje, né? Então a Seichonoye ensina que nós somos filhos de Deus, naturalmente nós nascemos para dar certo, nascemos para sermos felizes. E próspero cada vez mais. Que ótimo. Então, e que seriam os princípios da Seichonoye? A Seichonoye parte do princípio que você é filho de Deus, dotado de capacidade infinita. Portanto, como um filho de Deus, é natural que você pense como Deus. Como é que Deus pensa? Positivo. Então você tem que ter uma mente positiva igual a de Deus. Naturalmente, o seu pensamento sendo positivo, as suas palavras têm que ser positivas, as suas ações têm que ser positivas. Ou seja, pensar, falar e agir positivamente é pensar, falar e agir como Deus. Naturalmente, o resultado da sua vida vai ser positivo também. Então a Seichonoye fala, a sua origem, a sua essência é Deus, você é filho de Deus, e você existe aqui com uma missão de manifestar esse Deus que existe dentro de você, falando como Deus, pensando como Deus e agindo como Deus. E aí, naturalmente, o seu destino, a sua vida vai modificando cada vez mais. E aí, naturalmente, a Seichonoye fala sobre o poder do pensamento e o poder da palavra. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, acaba sendo profecias na sua vida. Por isso, pense positivo, fale positivo, para você fazer profecias positivas sobre você e sobre sua vida. Marcão pode me ajudar nessa resposta aí também, né? Tá certo. Marcão, agora vamos lá. Você, né, Marcão? Como é que começou a Seichonoye na sua vida? Desde quando? Como foi sua história com a Seichonoye? Eu já venho de uma família que o meu pai era jornalista. Ele, então, era uma pessoa extremamente curiosa. Ele gostava de estudar de tudo que você pode imaginar, né? De Umbanda, espiritismo, o cristianismo. E eu cresci nesse ambiente, né? Fui frequentando de tudo um pouco. Cheguei a frequentar o budismo também, quando eu tinha os meus 20 anos, mais ou menos. Mas eu estava estudando no interior de São Paulo, estava fazendo um curso de zootecnia na Unesp de Botucatu, mas estava muito insatisfeito com o curso e estava assim, puxa, eu quero largar, mas não tenho coragem.
Aí ganhei uma revista da Seiichi Noye, que a gente ganhou de uma família japonesa chamada Yokoyama, que tem uma pastelaria lá em São Paulo. Meu pai ganhou, leu, gostou, falou, você vai gostar disso aqui. Eu li, gostei, me apaixonei. E a partir do momento eu li um livro lá chamado O Livro dos Jovens, que é um livro assim que a gente recomenda para todas as pessoas lerem, é um livro assim que dá uma animada assim, sabe? Você cria uma coragem, aquilo que o pretor Bruno falou, a gente cria uma coragem assim, porque você fala, caramba, então tá tudo dentro de mim, então vou botar isso para fora. Larguei a faculdade, voltei para São Paulo, comecei a frequentar a Seiichi Noye ininterruptamente desde então, e aí cursei pedagogia na Universidade de São Paulo e fui seguir a carreira de pedagogo. E nisso, como é que você continua com o seu trabalho na Seiichi Noye? Então, foi assim, aí a Seiichi Noye me chamou, eu trabalhei muitos anos em escola, em cursinho, dando aula. Em um determinado momento, a Seiichi Noye disse, a gente quer que você trabalhe pra gente aqui. Trabalhei como preletor, seria fazendo cursos, palestras para público em geral, para liderança, etc. Tal. Comecei aí, e um dia a nossa diretora-presidente na época, a professora Maria Murakami, me chamou e disse assim, olha, já que você é pedagogo, eu quero que você desenvolva mais ainda a área de educação da Seiichi Noye. Já tinha uma área voltada para educadores, né? E aí nós fizemos um projeto, e eu fiquei 11 anos à frente dessa área de educação, a gente montou um ciclo de estudos, a gente faz congressos para educadores, a gente faz os cursos para educadores, para que eles procurem, então, aplicar. A gente não diz assim, aplicar a Seiichi Noye, porque cada um na sua escola tem a sua religião, né? Seria, então, aplicar os princípios, como o Bruno falou, você tem capacidade, você pode, né? A gente reconhecer onde tem aqueles que a gente chama assim de potenciais daquele aluno que a gente pode trazer, onde tem conflito, a gente procurar entender o que está gerando esse conflito dentro desse aluno para ele ter esse tipo de comportamento. Então, a gente foi montando um ciclo, os professores vão estudando nesse ciclo, que é um curso, na verdade, e a gente tem resultados incríveis que são apresentados no congresso. Bacana. E hoje em dia você me falou uma coisa assim muito importante, né? Uhum. Você me passou a informação que você está com 80 e quantas escolas? 85 regionais, na verdade. Regionais doutrinárias. É assim, a Seiichi Noye Como é que funciona? Nós temos a sede central da Seiichi Noye do Brasil, que fica no bairro do Jabaquara. E depois nós temos que a gente pode dizer de filiais, mas seriam templos que estão espalhados pelo Brasil. Então são 85 no total, que nós chamamos de regionais. Mas imagine como um templo, né? São regionais onde acontecem palestras, cerimônias em memória dos antepassados, enfim, uma série de atividades. Essas regionais coordenam, por sua vez, outras associações locais, que a gente chama núcleos. Tá? Então, eu sou responsável por essas 85 regionais do Brasil para dar suporte para que eles consigam trabalhar. E o Bruno, ele faz a parte de empreendedorismo, é isso? Isso. Dentro da Seiichi Noye é dividido por várias organizações, né? Então tem uma organização que tem um público-alvo as mulheres, que é a Pomba Branca, que chama hoje Mulher Feliz também. Tem a Fraternidade, que tem um público-alvo que são os homens. Tem a Associação dos Jovens, que o próprio nome já fala, né? Que é o pessoal dos jovens. Tem os educadores e tem a Associação da Prosperidade da Seiichi Noye do Brasil. A Associação da Prosperidade da Seiichi Noye do Brasil, ela tem como público-alvo empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos, para levar o ensinamento da Seiichi Noye para eles aplicarem esse ensinamento na vida profissional deles. Como empreender, por que empreender, com qual disposição que eu vou trabalhar, por que eu vou abrir o meu próprio negócio. Então, a Seiichi Noye tem uma visão sobre tudo isso, de como você aplicar a religiosidade e a espiritualidade no seu empreendimento. Isso muda o resultado final totalmente. Então, quer dizer, se tem um novo empreendedor, ele chega para vocês e fala, olha, eu quero empreender. Como é que eu vou empreender? Vocês dão dica de empreendedorismo, principalmente voltado à religião positivamente, é isso? Isso. A gente dá dicas, não dicas técnicas. Dicas técnicas tem o Sebrae, tem o Senac, tem essa turma toda que sabe melhor do que a gente, né? Sim. Mas a gente vai para a linha da espiritualidade. Por exemplo, muita gente começa a empreender pelo lado errado já no start. Por quê? Muita gente quer empreender só para ganhar dinheiro. E aí a Seiichi Noye vem com uma pegada, você não vai empreender, você não vai montar um negócio só para ganhar dinheiro. O seu negócio só vai dar certo se você montar um negócio para facilitar a vida dos outros.
O que o seu negócio vai facilitar a vida dos outros? O que ele vai resolver na vida das pessoas? No mundo dos negócios, no mundo do marketing, fala um pouco diferente, né? Fala que dor você vai resolver do seu cliente. Na SageMoney a gente fala diferente, né? Como você vai facilitar a vida das pessoas. Então, por exemplo, qualquer empresa ela só existe porque ela resolve o problema de alguém. Ela facilita o problema de alguém. Então, no dia que a empresa, o serviço, deixar de resolver o problema de alguém, não tem por que existir. Então, o empreendedor, a primeira coisa que ele tem que pensar é: como é que eu vou facilitar a vida das pessoas através do meu empreendimento, através do meu serviço? Então, quanto mais pessoas eu facilitar através desse meu serviço, mais minha vida é facilitada. Eu lembro de uma atividade que eu fiz há um tempo atrás aqui na região da Grande São Paulo. E estava falando sobre isso, né? A SageMoney fala que você não trabalha para ganhar dinheiro. Você trabalha para facilitar a vida das pessoas. É um lado romântico que a SageMoney vê, né? E falei sobre isso, os fundamentos todos. E na hora do intervalo, um senhor veio conversar comigo. Falou: Bruno, achei bonito, né? Esse lado da SageMoney, né? Você não trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para facilitar a vida dos outros, trabalha para resolver o problema dos outros. E aí ele falou assim, entrou em choque comigo. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eu sou corretor de imóveis. E para eu ganhar meu dinheiro, eu tenho meio que, cara, batalhar, eu tenho que forçar a pessoa a comprar um apartamento ou uma casa, ou forçar a pessoa a alugar. Então, minha comissão, meu salário sai disso. Se eu não forçar, a pessoa não compra, não aluga, né? Eu falei: senhor, falei para ele, né? É só o senhor virar a chave. Qual que é o maior sonho do brasileiro? Ter uma casa. Ter uma casa própria, ou para comprar ou para alugar, né? Morar num lugar digno. Sim. E aí eu perguntei para ele: o senhor já parou para pensar que o senhor não é um corretor de imóveis? Ele falou: como assim? O senhor não é um corretor de imóveis. O senhor é um realizador de sonhos. E aí, na hora ele começou a sorrir, ele falou assim: Bruno, eu nunca tinha visto minha profissão sob essa ótica. Mudou minha disposição de trabalhar. E aí, às vezes, a pessoa pode estar assistindo o podcast e falar assim: mudou nada, né? Vai ter que apresentar o imóvel, vender do mesmo jeito. Mas uma coisa, eu saí de casa querendo vender a qualquer custo um imóvel para você. Outra coisa é perguntar: qual que é o seu sonho? Meu sonho é 3 quartos, uma varanda, um quintal gramado, uma piscina, 4 carros na garagem. Meu sonho é esse. Eu não vou apresentar qualquer coisa para você. Vou apresentar aquilo que tem a ver com o seu sonho. Exatamente. Apresento aquilo que tem a ver com o seu sonho, não aquilo que vai me dar mais lucro ou mais comissão. Realiza o seu sonho. Você vai ficar feliz ou triste comigo? Muito feliz. Você vai me indicar ou não? Com certeza. Então, olha só, eu tenho a felicidade de estar comigo. Você vai me indicar. Você vai me abençoar ou vai me amaldiçoar? Abençoar. Abençoar. Todos os dias. Olha só. Eu tenho essa casa por causa do Bruno. Me ajudou a realizar meu sonho. Sim. 3 bênçãos que vêm antes da comissão. Então, olha só, quando você realiza, e aí você vai me indicar para um monte de pessoas. Um monte de pessoas vão me procurar porque eu facilitei você realizar o sonho. Quanto mais vidas eu facilitar, mais a minha vida é facilitada. E então, próspera. A SageMoney ensina você a trabalhar, a empreender, na verdade, não para o benefício próprio. Mas quanto mais pessoas você beneficiar, mais você será beneficiado. Para quem está assistindo, eu sou vendedor. Dá uma dica pro pessoal. Você que é vendedor, todo mundo que vende alguma coisa, vende algo que facilita a vida de alguém. Por exemplo, Bruno, eu vendo roupa. Roupa facilita a vida de alguém? Opa. Sim. Facilita. Sim. Bruno, eu vendo calçado. Calçado facilita a vida de alguém? Muito. Eu vendo comida. Comida facilita a vida de alguém? Sim. Eu vendo curso. Curso facilita a vida de alguém? Qualquer coisa que alguém vende é para facilitar a vida de alguém. Então, a dica que eu dou, se te não ia dar, não saia de casa com meta financeira. Hoje eu vou vender R$1.000, R$10.000. Hoje eu vou facilitar X vidas. Muda a sua disposição. Você não coloca o dinheiro, mas você coloca o resultado final que o seu produto dá. Muda a sua disposição de trabalhar e muda até a forma como você apresenta o seu produto. Você não apresenta, isso aqui é um livro, isso aqui é um curso, isso aqui é uma roupa. Você vai apresentar os benefícios. E a pessoa encantada com o benefício, ela vai adquirir aquilo, né? Então você tem que ter o brilho nos olhos para vender o benefício e não você somente
pensar na comissão, no salário. Isso muda toda a sua disposição e o resultado seu como empreendedor. Que na realidade, eu acredito que ele faz por amor. A palavra eu acho que é essa. Além do respeito com o ser humano, é o amor que ele vai fazer com amor aquele trabalho. Então ele vai ajudar a pessoa com muito amor. Então qual é a casa que você quer? Quantos quartos? Quantos banheiros? A garagem. Então ele tira aquela visão de dinheiro e coloca a visão amor. Aquilo é prosperidade, é felicidade, é alegria. Que nem nós temos aqui um grande amigo que trouxe vocês, né, que indicou. Ele vende carros. Então ele é da Seichonoye, né? Vocês vão falar um pouquinho mais sobre ele. E ele vende carro, você vê que é com amor. Então isso é muito bacana, né, para o empreendedor. Na hora que o empreendedor aprende que dinheiro não é a frente, não é tudo na vida. Dinheiro, ele pode entrar fácil e ir embora fácil. E dinheiro pode acabar de uma hora para outra. Então pode gastar tudo com saúde, pode gastar com muita coisa. Então, o dinheiro foi para facilitar a vida. Ele te ajuda para você ter uma vida melhor, né? Mas não que é tudo na vida. O dinheiro não compra uma alegria, não compra um amor, não compra o carinho. Sim, não compra. Você pode ter uma pessoa que faz um carinho uma hora, mas uma hora ela vai falar, eu não quero mais esse cara tá me pagando um pouco. Daqui a pouco... Então... E às vezes até o contrário, eu falo muito em palestra, né? Tem família que se desmanchou quando entrou dinheiro. Exatamente. Isso é família bem, às vezes tinha um negócio, um empreendimento que era familiar. Enquanto não tinha dinheiro, todo mundo unido. Entrou dinheiro, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Ou outra situação que acontece muito. Fulano morre na família, sobra herança. Na hora de dividir, Deus nos acuda, né? Um Deus nos acuda, é irmão sem falar com o irmão, é tio sem falar com o tio. Até morte acontece. Acontece morte por conta do dinheiro. Então, na Seichonoye, tem um livro, Abrindo o Canal da Provisão Infinita, que fala o seguinte, que o dinheiro não é puro nem impuro. Ele vai depender do caráter da pessoa que o possui. O caráter da pessoa que possui o dinheiro pode fazer com que o dinheiro seja algo bom, como seja algo ruim. Vai depender da pessoa que possui o dinheiro. E sabe o que eu percebo muito? A pessoa que não prospera, que não pensa em gratidão, agradecer tudo que acontece todo dia. Agradeço por estar vivo, agradeço por esse sol maravilhoso, agradeço por estar aqui ouvindo esse podcast, assistindo essas pessoas importantes que vão me ajudar na minha vida, né? Vai fazer com que eu cresça, aprenda novos horizontes, vire a chave. Então, ser agradecido por tudo isso. E que você fazendo o bem, você colhe o bem. Você fazendo o mal, você vai plantar o mal. Isso é lei da natureza. O mundo dá volta. E quando você estava falando sobre o pensamento positivo, que é a Seichonoye, eu tive o prazer de ir lá na Jabaquara e assistir muitas palestras que me ajudaram a ser o que eu sou hoje. Tenho muita gratidão, né? Então me ajudou muito a ser o profissional que eu sou. Eu falo com muito amor e carinho. É uma religião maravilhosa que só traz o bem, só faz o bem. Então faz com que você cresça como ser humano, como pai, como empresário, como tudo na vida, né? Então essa importância que a Seichonoye dá para ensinar os empreendedores que não é só o dinheiro, que nem a Júlio Simões, ela tem uma frase, entender para atender. Então ele entende para poder ajudar. Porque não é só, vem aqui, eu quero um caminhão, toma um caminhão. Não, que caminhão você quer? Qual tipo? Quantas toneladas? E o ônibus, assim por diante. Então ele entende o problema para poder atender. E a Seichonoye, pelo que você está me dizendo, ela faz exatamente isso. Ela ensina os empreendedores a vender mais, a ser mais próspero, a ser mais felizes. E também, quando chegar a prosperidade, saber também a trabalhar com isso, que nem você acabou de falar, né? A pessoa ganha muito dinheiro, perdeu tudo. A família acabou com a família. Não é verdade? Sim. Acontece muito isso. E me conta um pouco mais desses casos que você já pegou e passou e teve que orientou e ajudou. Sim. O que a gente fala bastante na Seichonoye, e agora eu, como presidente da Prosperidade, tenho que explicar muito o que é prosperidade, né? Pergunta de milhões, né? Exato. O que é prosperidade para você, mas principalmente pela Seichonoye, né? O que é prosperidade para a Seichonoye? Na Seichonoye, em várias literaturas, vários livros da Seichonoye, fala que prosperidade não se resume às questões financeiras e materiais. Tem gente que tem um lado financeiro e material bem resolvido, mas não é feliz. Então tem gente que a prosperidade significa outras coisas. Por exemplo, tem gente que tem um lado financeiro e material bem resolvido, mas está no leito do hospital entre a vida e a morte.
A prosperidade que precisa manifestar para essa pessoa é a prosperidade em forma de saúde. Pra caramba, prosperidade é saúde, nunca tinha pensado nisso. Tem gente que tem um lado financeiro bem resolvido e a saúde está bem resolvida. Só que a família está se desmanchando. Desarmonia conjugal, os filhos não estão bem. Seichonoye fala, quando o casal não está bem, começa a refletir nos filhos, começa a refletir nos negócios. Então, que é um bom negócio ter harmonia conjugal. Não tem nem harmonia conjugal, reflete nos filhos, reflete nos negócios. Então, tem gente que está bem financeiramente, bem de saúde, mas a família está se desmanchando. A prosperidade que precisa manifestar para essa pessoa é a prosperidade em forma de harmonia familiar. Tem gente que está bem na harmonia familiar, bem de saúde, bem de dinheiro, mas a pessoa se acha uma fraude. Ela vive a síndrome do impostor. Todo mundo acha que ela é talentosa, que ela é boa, né? Que ela tem um talento grandioso, menos ela. Então ela tem uma autoestima muito baixa. A prosperidade que precisa manifestar para essa pessoa é a forma de autoestima. Então, Seichonoye ensina que prosperidade é um conjunto de coisas que faz feliz o homem e não se resume a questões financeiras e materiais, né? Então, isso a gente vai ensinando as pessoas a terem isso, e quando as pessoas vão descobrindo, elas vão mudando a vida, quer dizer, ela tinha muita dificuldade, com uma vida de prosperidade e abundância, né? Vai ressignificando o que é essa verdadeira prosperidade dentro dela. E fica muito rico, né? E fica muito rico. E percebe que, na verdade, já é rico. Já é rico. Já tem saúde, já é rico. Sim. Quem tem saúde já é um homem rico. O que a gente ensina bastante é que, às vezes, as pessoas ficam procurando matéria-prima para prosperar lá fora de si. E a Seichonoye ensina que a matéria-prima para prosperar está dentro de você. Matéria-prima está dentro de você. Então, por exemplo, no livro A Verdade, volume 8, Mestre Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye, para quem está assistindo, fundador da Seichonoye, Mestre Masaharu Taniguchi, ele fala que sobre o capital não material para prosperar. Muita gente acha que para prosperar precisa de um bom ponto, de um bom capital de giro, de um bom produto e bom serviço. Isso também é ok. Mas quantas pessoas tinham um bom ponto, um bom produto, um bom serviço, um bom capital de giro e quebraram? O que mais tem no mercado é isso. Mas por quê? Ele fala do capital não material, que é, muita gente abre o negócio, mas não tem pontualidade. A falta de pontualidade, que você não compra em lugar nenhum, a capacidade de ser pontual está dentro de você, a falta de pontualidade vai fazer com que você prospere ou não na sua vida. Tendo pontualidade, vai prosperar. Não tendo pontualidade, você perde a credibilidade, ninguém vai fechar negócio com você e você vai ficando para trás. Honestidade. Ninguém pode ser honesto por você e você não compra honestidade em lugar nenhum, né? Você tendo um negócio, você sendo honesto, você vai prosperar. Você não sendo honesto, vai ficar para trás, né? Resiliência, coragem, enfim. Tem a série de virtudes, que a gente fala de virtudes divinas, virtudes de Deus, que a gente já nasce instalado de fábrica. Se a gente usar, vai ser muito próspero. Se a gente não usar, a gente vai ficar patinando no caminho, e aí é o que diferencia as pessoas de prósperas e não prósperas. Em resumo quanto mais você usa os atributos de Deus, que você já nasceu com eles, mais você vai prosperar. Quando você mais abre mão ou desconhece esses atributos, mais você vai patinar na vida. Por isso que na Seichonoye a gente fala muito do despertar da natureza divina. Você ler um livro para despertar a sua natureza divina, você assistir uma palestra, você fazer uma oração, você ir para academia e treinamento espiritual para despertar essa natureza. Não é algo novo que vai vir de fora e vai entrar em você. Eu brinco muito que a gente vai abrindo gavetas, né? Nossa, é verdade, eu sou próspero. Nossa, na verdade eu posso ser honesto, eu consigo ser honesto. Na verdade eu consigo ser pontual. Nossa, eu sou filho de Deus. Nossa, eu nasci para dar certo. Então é gavetinhas que estavam fechadas que vai abrindo e vai despertando para essa natureza divina e aí muda todo o resultado final. Hoje em dia eles chamam de drive, né? Que é tudo computador, então abre o drive. Que é o Pablo Marçal, ele fala muito em drive, não sei o que lá. E abrir gaveta seria o virar a chave, né? Virar a chave. Que eles falam hoje em dia. Então, quer dizer, aquela coisa boa que você já nasce com ela, vocês ensinam a pessoa a melhorar, aprender e falar que tá dentro de você e você pode ser uma pessoa boa, próspera, feliz e bem-sucedida, né? Sim. E ter uma boa família, porque o empresário sem uma boa família não é feliz. Não Eu acredito que não seja, né? Sim. Eu não conheço ninguém que é feliz sem ter família, né? A gente brinca dizendo assim, que a gente desperta isso na pessoa, né? Quer dizer, já tá aí, né? Então precisa ser despertado.
E a partir do quê? Principalmente da disciplina, né? Que é uma outra questão importante na pessoa, né? Quer dizer, ser disciplinado. Você quer ter um resultado, então deixa eu pagar o preço para ter resultado. Tem uma frase num dos livros da Seitonei que diz o seguinte, olha, comporte-se sempre como se você fosse o superior. Aí você pensa, o que quer dizer isso? Comporte-se sempre como se você fosse superior. Por exemplo, se eu vou dar o meu exemplo, sou um palestrante, né? Sim. Bom, eu tenho que estar o quê? Chegar no horário, eu tenho que estar preparado, eu tenho que... Uma série de coisas que eu tenho que cumprir, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Vamos supor, uma pessoa senta lá no público, tá certo? E ela pega o celular dela, né? Eu estou fazendo a palestra, ela não está ouvindo, ela está desligada, ou seja... Quem que é o superior, vamos dizer, não é que é o superior que é o melhor. Quem está na posição superior que não pode falhar naquele momento, sou eu. Se todas as pessoas olharem para mim e dizerem assim, eu preciso me comportar como ele, ou seja, tenho que prestar atenção, tenho que ouvir, tenho que me preparar, etc e tal, você cria um ambiente de crescimento global. Vamos pensar o inverso também. Se eu sou, né, você deu o exemplo do nosso amigo Júlio aí, ele tem o patrão dele lá. Sim, entendeu? Tem. Agora, se ele chegar lá, entendeu? E falar, se ele pensar como o patrão dele, né, dizer, eu vou chegar no horário, eu vou trabalhar dedicado, né, não interessa se ele é o patrão ou não, eu vou me dedicar muito como espelho e mirar nele, comportando-me como o superior, digamos. Como se fosse né, o dono, melhor, na verdade. Como se fosse o dono. É isso que todo mundo quer, um funcionário como se fosse o dono, porque daí você não precisa ficar pedindo, ele vai lá e faz. É mais fácil você empurrar, segurar um pitbull, do que empurrar uma Alessi. Exatamente. Porque é difícil empurrar a Alessi. Toda hora, vai, faz isso. Exato. Só que você vê o cara que é empreendedor, que é como dono, que é o que você está falando, ele já toca tudo isso sozinho. Na hora que você vê, ele já fez, já resolveu. É o que eu falo muito, né? Tem muitos funcionários que chegam assim, por que ele tá ganhando mais e eu não? Uhum, ele tá ganhando mais por um motivo. Porque quando ele vem aqui, ele vai lá, por exemplo, comprar uma fruta. Um exemplo. Olha, tem morango lá? Compra uma caixinha de morango. Daí foi lá, comprou morango. Desde lá chegou, não tinha morango. Daí ele volta, não tem morango, seu William. Eu falei, só isso. Tá bom. É o que ele tem. Daí veio o outro, porque ele ganha mais. Vai lá, por favor, vê se tem uma caixa de morango no mesmo local. Ele vai lá, não tem morango, mas tem banana, açaí, tem outras, abacaxi. E a morango chega amanhã, inclusive o preço que era R$5 caiu para 4, porque como não tem agora, ele vai te dar um desconto. Amanhã já tá na sua mão, mas eu trouxe já banana pelos mesmos valores e trouxe uma quantidade de frutos. Daí você fala, poxa, porque ele pensou igual o dono. Sim. Como se fosse o superior, que é aquilo que você está falando. É como o que a gente sempre fala, né? Do dar e receber, na verdade, né? Não é a questão de ser um bajulador, né? Mas é uma coisa seguinte, eu quero o melhor para mim, eu vou fazer o melhor para o outro também. Ou seja, já me comporto de uma maneira, mesmo eu não sendo o empreendedor, eu me comporto como uma maneira empreendedora. Exato. Para quando chegar a minha vez de empreender, eu já estou preparado. Aquilo é uma escola para nós. A gente entende na Seitonei que tudo é uma escola. Então, você pega uma sala de aula que é uma praia, minha praia, por exemplo. Se todo aluno pensar, caramba, eu vou ser igual a esse professor, para ser igual a ele, para me comportar como ele, para eu estar na posição dele, o que preciso fazer? Preciso ler, preciso pesquisar, preciso estudar, preciso me concentrar. Tá? Então, eu vou fazer já. Eu vou ser assim já. Ou seja, eu estou me comportando como o, digamos, superior. Não é que eu estou dizendo que o superior é o melhor. Ele só está numa posição naquele momento superior. Então, me comportando desse jeito, estou me preparando mentalmente para assumir responsabilidades cada vez maiores, que é o que exige o empreendedorismo, né? Eu vou assumir responsabilidades maiores. Então, eu preciso estar preparado. Quando eu me preparo já, entendeu? Então, às vezes eu brinco quando eu vou falar com um aluno assim, o que você deseja ser? Bom, mesmo que ele fale assim, eu quero ser um piloto de avião. E quando começa o curso? Professor, eu tenho 10 anos de idade, só quando eu tiver pelo menos uns 18. Não, começa agora, filhão. Você vai lá, você vai ler, você vai pesquisar, você vai no aeroporto, você vai conversar com o piloto, você vai conversar com... Entendeu? Começa já. E você já se comporta como se você fosse o próprio piloto. Tem videogame também, hoje em dia. Hoje em dia o pessoal pilota já sabendo quem é o melhor. Exatamente. Então, muita gente... Pegaram atualmente, agora saiu no jornal, um rapaz que era o número 1, pilotava videogame na Fórmula 1. Colocaram ele na Fórmula 1 para pilotar e foi bem. Não ganhou em primeiro, logicamente, mas foi muito bem. Então, quer dizer, ele já estava preparado, é isso que você está falando. Aí. Só que sabe o que acontece na mente do brasileiro, né? Ele fala assim, da nossa antiga... Eu tenho a mesma idade que o Marcos. Daí, fala, que linda camiseta, Fernandinho, que já era um golpe. Hoje, o golpe é assim, fruta, como é que é? É quase fruta,
Como é que se fala? Que é o Toguro lá, que ele fala que não é energético. Sabor. Sabor. É o sabor. Daí você vê a criançada tudo é sabor cinema, sabor Coca-Cola, sabor isso. O que é? Não é. Sabor é enganação. Tá enganando. Então o povo, em vez de perceber que é enganação, tá sendo enganado, tá pagando por um produto e não é sabor, né? Que não tem nada a ver. Né? Então, tem esse negócio que a Seichonoye, pelo que eu tô vendo, que vocês estão me falando, ensina que não é bem assim. Você vai ensinar o que é certo, o que é correto, o que é honesto, e vai ter horário para você acordar, vai ter Jesus, Deus no coração, né? Que vai ajudar muito. Não sei se a palavra seria Jesus, mas Deus, né? Sim. Seria Deus no coração. E que você, ajudando o outro, você vai ganhar, porque eu acho que a colheita é assim. Você pega um jardim, tá só com grama, começa a plantar as flores. Das flores vai surgir planta algumas com árvores. A árvore surge o fruto. Do fruto você colhe o fruto. Exatamente. E daí que vem as borboletas, os passarinhos, e vem toda a natureza, o ecossistema. Isso. Né? Porque você foi lá, estudou, você leu, você teve atitude, né? Porque não adianta também a pessoa, né? Muitos falam, quer o dinheiro? Tá aqui, quer? A pessoa não vai nem pegar. Eu quero, e tá ali, ó. E tá na mão da pessoa, e não foi nem pegar. Então quem quer vai atrás, corre atrás, tem atitude. Exato. Que é importante também. Mas também é aquilo que você falou, tem que ter ética, tem que ter moral. Honestidade, pontualidade, disciplina. Né? Tem que saber que você quer o melhor. Você ia gostar de ter feito isso pra você? Em resumo, o que o Marcão falou, é você dar a sua melhor versão. Exatamente. Em tudo aquilo que você está fazendo, é você dar a sua melhor versão. Mas pega para muitas pessoas, às vezes, assim, mas qual que é a minha melhor versão? Eu tenho preguiça. Eu tenho uma preguiça. Eu tenho uma procrastinação, né? Eu tenho dificuldade de fazer aquilo que eu quero fazer. A Seichonoye dá uma dica fantástica, que é bem bacana, assim. Na dúvida do que fazer, você fecha os olhos e faz uma seguinte pergunta. Como é que Deus faria no meu lugar? Essa pergunta ela é fantástica. Porque ela responde qualquer coisa na sua vida. Como é que Deus faria no meu lugar? E aí, o que é fantástico dessa pergunta? Que você sempre vai ter a resposta. Essa é a maior prova de que Deus não está lá longe. Deus está dentro de você. E a resposta, mais incrível ainda, além de você ter a resposta, toda vez que você perguntar em qualquer coisa na sua vida como é que Deus faria, além de você ter a resposta sempre será positiva, alegre e construtiva. Positiva, alegre e construtiva. Nunca vai vir assim, Deus, como é que o senhor faria no meu lugar? Deixa pra depois. Faz de qualquer jeito. Amanhã eu faço. Procrastina. Vai lá e mete a mão na cara. Vai lá e xinga. Nunca vai vir essas respostas. A gente sabe disso. Essa é a maior prova que a nossa natureza é divina. Que toda vez que você evoca, estimula, sai a resposta correta. E aí, qual que é o nosso desafio como filho de Deus? Colocar essa resposta em prática na nossa vida. Vai vir, Deus, como é que o senhor faria? Vai lá e faz agora da melhor forma possível. Às vezes o cara abre o olho, coça a cabeça, mas agora? Da melhor forma. Pode ser amanhã. Como é que o senhor faria? Vai lá e se harmoniza, vai lá e perdoa. Não pode xingar? Posso meter a mão na cara, né? Às vezes a pessoa tá nessa. Não, vai lá e reconcilia, vai lá e harmonia. Então o nosso grande tchan para viver uma vida fantástica, dar a melhor versão, a melhor versão é viver o Filho de Deus que existe dentro de nós. Na dúvida do que fazer, se pergunte como é que Deus faria. E é o nosso desafio, coloque a resposta em prática na sua vida. Tudo vai se transformar. Maravilha, por quê? Porque daí quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala, eu dei meu melhor. Se errou, pode acontecer. Quem não erra? Sim. Quem nunca errou? Né? O problema não é errar. A gente fala bastante, né? Você tem que ter erros novos. O problema é você ter sempre os mesmos erros. Então, tenha erros novos. O erros novos é o tentar, né? Não tem problema tentar, errar, erro e acerto, vai corrigindo a rota. O problema é continuar sempre no mesmo erro. Então, não tem medo de errar. Tem medo de sempre ter os mesmos erros sempre. E é isso que você fala para os empreendedores. Sim. E tem algum caso de empreendedor que te chamou a atenção, que você achou assim, ajudou muito a Seichonoye na vida da pessoa? A gente tem vários casos de empreendedores, principalmente aqueles que mergulha de cabeça o ensinamento da Seichonoye.
Porque dentro da Seitonoye, além das reuniões esporádicas, as reuniões esporádicas que acontecem são reuniões semanais, quinzenais ou mensais, que tem no Brasil inteiro. Entrada franca, né? Nos templos da Seitonoye, nos locais de reuniões da Seitonoye. E aí, dentro da Associação Prosperidade, a gente tem algo que chama Ciclo de Estudos da Prosperidade, que aí já acontece em hotéis, são 5 encontros por ano, tem 6 aulas por encontro, que vai focar nesse lado empreendedor, nesse lado de prosperidade, de como ele prosperar em todas as áreas da vida e como ele vai empreender o que é verdadeiro empreendimento. Então, dentro da Seitonoye, a gente tem vários casos de pessoas que não tinham nada, que hoje tem um grande império de empreendedorismo porque aprendeu isso. E o principal, né? A matéria-prima já estava dentro dele. Foi o abrir as gavetas, os despertar para poder aflorar isso. Isso tão é verdade que eu estava vendo na Forbes esses dias, que a Forbes não só a Forbes, mas o mercado tem um termo que chama self-made. Quem que é o empreendedor self-made? É o empreendedor que criou um império através do nada, através do esforço dele. Não é porque ele herdou, porque o pai dele era herança, já tinha uma grande fábrica, uma grande indústria, ele herdou. Não. Pessoas que saíram do nada e chegaram ao tudo. No empreendedorismo brasileiro, a gente tem exemplos como Caíto Maia, né, que criou a Chili Bean, saiu do nada e hoje é um império, uma referência de óculos no Brasil. A gente pega o Alexandre da Cacau Show, que começou vendendo o chocolate de porta em porta, hoje é o maior fabricante de chocolates do Brasil, inclusive vai começar a concorrer com a Disney, né? Tá fazendo um parque em Sorocaba. De diversão em Sorocaba fantástico. Comprou a Cacau Show, a Copenhague. Sim. Ele comprou a Copenhague. Imagina, um dos melhores chocolates que tem, né? Ele comprou. E começou aonde? Lá atrás, vendendo chocolatinho de porta em porta, trufinha. Depois ele recebeu uma encomenda de ovos de chocolate. Ele pediu para uma pessoa fazer para ele, não fez. Ele falou, a pessoa não conseguiu entregar, ele mesmo foi lá e fez. E nisso nasceu a Cacau Show lá atrás, né? Tem um outro caso que eu sempre gosto de contar, do Carlos Wizard. Carlos Wizard, ele começou a dar aula de inglês lá atrás porque a família estava passando dificuldade financeira e material. Eu falei, qual que é meu talento? O que eu sei fazer bem? Eu sei dar aula de inglês. Começou a dar aula assim, numa mesa em casa. E aí depois foi pra garagem. A garagem ficou pequena, né? Alugou outro lugar, enfim. Eu sei que ela foi vendida por bilhões há anos atrás. Era a maior rede de ensino do Brasil, né? Self-made, surgiram do nada. Dentro da Seitonoye, a gente tem vários casos. A gente pega hoje o nosso diretor-presidente da Seitonoye do Brasil, ele é o diretor José Adalton de Oliveira. Lá, tempo atrás, você lembra da Associação dos Jovens, né? Não tinha nada. Hoje ele tem um baita de um escritório de contabilidade lá na Avenida Paulista. E tem uma baita de uma escola aqui na Zona Leste, né? Tem mais de 500 alunos, 600 alunos, 700, não sei. Sei que é uma escola que ele pegou bem pequena. Hoje é uma escola gigantesca, né? Eu tenho um empresário lá em Goiás, chama Celso Nagano. Ele passou uma época no Japão, voltou... Uma mão na frente e outra atrás, não sabia o que fazer. Acabou começando numa loja de ferragista, chamava Estribos Fumia. Hoje é um dos maiores distribuidores de ferro e aço do estado de Goiás. E ele aprendeu, descortinou bastante como empresário no ciclo de estudos da prosperidade. Que ele foi aprender o que é ser um verdadeiro empreendedor, por que ele ia empreender. A gente tem um grande empresário também, da Zeus Segurança. É uma empresa, acho que já começa a ser multinacional, se não me engano, lá de Santa Catarina, do preletor Mauri Abílio. Mauri Abílio, né? Mauri. Cresceu também dentro da Seitonoye. Então, dentro da Seitonoye tem vários empresários que não tinham nada, que através desse despertar da natureza divina, de aprender o que é o verdadeiro empreendedorismo, cresceu e hoje tem grandiosíssimas empresas que ajudam não só o cliente final, mas principalmente os funcionários e fornecedores, que eles aplicam o ensinamento da Seitonoye na forma de gerir o negócio e acabam influenciando positivamente quem está em contato com eles ali. Então, acaba sendo uma corrente do bem, né? Não só no produto, mas quem trabalha ali junto também.
Que maravilha. E os locais de reuniões da Seichonoye, onde ficam esses locais? Muitos locais, tem muitos locais. Nós temos aí 85 só regionais, né? Que seriam então espalhados pelo Brasil. Todo o estado tem. Aqui em São Paulo a gente tem um grupo chamado G21, né? Que abrange desde São Paulo capital até São José dos Campos, Campinas, Sorocaba. Então a gente faz um círculo ali chamando de G21. São as 21 regionais que compõem o que a gente chama de Grande São Paulo. E depois temos outras tantas regionais espalhadas pelo Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, todos os locais. E aí nós temos, acho que de associações locais, uns 3.000 e poucas, mais ou menos, né? São 3.000 locais menores que fazem reuniões espalhadas pelos bairros do Brasil. Fora isso, a gente tem o que a gente chama de academias de treinamento espiritual, né? Onde a gente reúne pessoas que ficam lá 2 dias, 3, 4, 5 dias num processo de mergulho total. Imersão. Imersão dentro do ensinamento, e aí é um aprofundamento. Você vai desde as 5 horas da manhã ao despertar, 6 horas já começa a meditar, depois você vai embora com palestras, cerimônias, práticas e tudo, e recolhe 10 horas da noite. Então é uma imersão muito profunda para que você consiga sair de lá, digamos assim, se você vai numa associação local, assiste uma reunião por mês, né, ou uma reunião por semana, numa academia de treinamento espiritual, em um dia é como se você ficasse 2, 3 anos indo de reunião em reunião. Então as pessoas já saem lá com uma noção muito boa de como praticar o ensinamento no dia a dia. Porque para nós a questão maior é a prática, né? É a disciplina da prática do ensinamento. Então, como o Bruno falou, não cai nada assim, opa, no estalo, né? Precisa realmente de esforço, precisa de dedicação, precisa de prática. Muita gente acaba desistindo no meio do caminho, né, Bruno? Porque ela começa, aí você precisa dessa disciplina, você precisa da prática, tá em você, né? E às vezes a pessoa quer algo que vem de fora, né? Alguma varinha mágica que transforme a vida. A gente não tem essa vara mágica, né? É aquela pizza, né, que o pessoal costuma falar, né? O pastel, né? É pra agora, não é assim. Agora. Não é. Demorou 9 meses para nascer a criança, né? Sim. Vai andar de um dia pro outro, não. Ela demora. Claro. Vai ter o seu tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo. Você pega o Pretor Adalto, que é o nosso diretor-presidente. Ele carregava, a gente pode falar aqui, né? Mas ele carregava a lavagem de porco no Paraná, quando ele era criança. Ele veio para São Paulo praticamente ali sem nada, né? Conheceu o Seichonoye jovem, na minha época também, a gente é contemporâneo. O Pretor Mauri era fuzileiro, né? Foi fuzileiro naval, então você vê que ele saiu para depois montar uma empresa hoje que é uma gigante lá em Santa Catarina, né? Sim. Que é um cara fabuloso. E tudo assim, quando você vai ver, são pessoas humanas que trabalham, né? Os seus funcionários, que dão oportunidade para aqueles funcionários. É isso que a gente está precisando. Então, é um exemplo em que as pessoas realmente praticam aquilo que falam nas suas palestras e realmente praticando o ensinamento você consegue fazer a sua vida se transformar. Eu mesmo agora estou começando a empreender agora com Abelha Sem Ferrão. Quer dizer, eu sou educador, trabalho em educação, estou fazendo uma pós em psicopedagogia. Me apaixonei por Abelhas Sem Ferrão. Que legal. E como é que é? Me conta aí um pouco mais. Foi na pandemia, comecei a estudar. Como eu fiz zootecnia, né? Uhum. Não terminei o curso, mas comecei a fazer. Acho que ainda estava dentro de mim um pouco dessa coisa de lidar com seres, com animais, né? E aí fui pesquisar as abelhas sem ferrão, que são coisas assim que nós brasileiros assim não conhecemos. A gente conhece quando muito aquela jataizinha que fica em muro e tal, mas nós temos mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão, que são extremamente importantes para o nosso ecossistema e, além de tudo, elas dão um tipo de mel que é raríssimo, de excelente qualidade, para a saúde humana. Então, ela serve para polinização. Então, para você ver como é que é o empreendedorismo. Por exemplo, o pessoal descobriu que você consegue aumentar a produtividade do café em 30% se a polinização for feita por abelhas. Então, isso gera mais receita, gera uma questão ambiental. E a nossa abelha, por exemplo, se você pegar aquela com ferrão, a apis, ela é perigosa. Se você botar essas caixas no meio de um cafezal, alguém esbarrar, pode correr o risco de ter um acidente sério. As nossas não. Então, você põe lá 16, 17, 20 caixas no meio de um cafezal gigante, elas vão, polinizam, o café sai melhor, a maçã sai melhor, a soja sai melhor. Aí eu comecei a olhar aquilo, me encantei e meti as caras. Estou já no 2º curso e agora estou fazendo um curso no Instituto Federal Catarinense. Olha que bacana, que legal. Porque a abelha, ela dá o mel, e o mel, eu fiquei impressionado, né? Tem a MN aqui em Mogi e ele não estraga.
Uhum. É isso mesmo? O mel da Apis não estraga, o outro nosso... Não tem validade o mel, Não sabia tem, disso? Não tem, coisa impressionante. Mel... E faz um bem pro organismo, principalmente o própolis. O própolis, você tomando própolis, eu sei que tem uma tia chamada tia Marnês, né? Até eu mandar um abraço para ela. Ela dá própolis para todo mundo, todos sobrinhos, filhas, para todo mundo ela dá o própolis, porque o própolis aumenta a imunidade, então é como se fosse um antibiótico. Porque a abelha utiliza o própolis justamente para não proliferar fungos e bactérias dentro da própria colmeia, né? No caso das abelhas sem ferrão, o mel, por exemplo, já é um outro processo que aí você tem que guardar em geladeira. Porque para você ter uma noção, uma abelha jataizinha, essa pequenininha que todo mundo conhece, ela vai te dar, por ano, no máximo 800 ml de mel. Uma abelha por ano? Uma caixinha de abelha por ano, 800 ml. Então é muito pouco, mas em compensação o valor, né, agregado naquele mel é altíssimo e ele é utilizado não só medicinalmente, mas também para culinária, etc. e tal. Então tem uma riqueza no Brasil, né, de oportunidades que às vezes do nada, por exemplo, eu estou fazendo meditação, né? Aí me vem um desejo súbito, alguma coisa que brota dentro de mim, né? No meu caso, eu comecei a sentir, poxa, durante a pandemia, né? Estava fazendo meditação, comecei a sentir, poxa, eu preciso ver alguma coisa diferente, eu não sei o que era. Aí eu abro o computador, começo a fuçar e fui meio que caminhando, falei, abelha sem ferrão, o que é isso aqui? Por que me chamou a atenção? É isso que eu acho que é interessante dentro do processo que a gente tem. Quando o Bruno fala, nós somos filhos de Deus, Deus, né, tá no universo, a gente pode chamar esse Deus também de uma sabedoria universal. Se alguém pode dizer, mas Deus, tá, chame de sabedoria universal. Então, é sabedoria e, ao mesmo tempo, amor universal. Quando eu estou numa meditação, numa oração e pedindo alguma coisa, esse universo vai me responder. Só que você precisa estar atento para a resposta. Essa resposta pode vir através de um amigo, através de uma leitura e através de uma pesquisa que você faz, como eu estava fazendo uma pesquisa. Quando você encontra a resposta que está, na verdade, dentro de você, que essa sabedoria universal despertou dentro de você, é como se fosse um raio. Você olha aquilo e fala, é isso. Quando me tornei pedagogo, por exemplo, eu não sabia o que ia fazer, larguei a zootecnia e voltei para São Paulo e comecei a trabalhar no que aparecia na minha frente, porque a Seitione diz, eu não vou ficar esperando um emprego cair do céu. Se eu tiver que varrer uma calçada, eu vou varrer uma calçada, esse é o trabalho que Deus está me dando. Se eu vou lá distribuir revista da Seitione para fazer as pessoas felizes, eu distribuo a revista da Seitione. Esse é o trabalho que Deus está me dando. Mesmo aí apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na Editora Abril, depois apareceu num banco chamado Banco Real, mas eu estava lá só orando, Deus, mas isso não é o meu ideal, qual que é? Onde que eu tenho, né? Qual que é o meu dom? Foi quando um amigo meu, que hoje está no Japão, José Koichi Aizawa, falou assim para mim, você tem cara de professor, por que você não faz pedagogia? Parece que eu levei uma flechada. Tem cara mesmo de professor. Parece que eu levei uma flechada, sabe? Você tem que pensar nisso, você vai levar uma flechada. Sabe, quando você diz, Deus, o que eu posso fazer na minha vida? Eu estou nessa situação. Pode ser qualquer situação. A gente tem caso até de amigos nossos, posso falar aqui, da preletora Keila Fabielli, junto com o marido, que passou fome quando era criança. Quando conheceram o Seitione, orando, entendeu? Não tinha o que comer. O vizinho ganhou uma cesta básica gigante no Natal, não sabia o que fazer com a cesta, porque ele não precisava, e deu vontade de bater na casa dela, pediu desculpa, porque falou, olha, você perdoa, né? Não sei se vocês vão ficar ofendidos e tal. Era o que eles estavam precisando. Então, você tem que orar, seja para empreender, seja para tirar alguma dúvida, o que for. O universo pode chamar de Deus, pode chamar de sabedoria universal, pode chamar de amor. Nós da Seitione não temos problema. Você pode falar com Jesus. A tua fé é que te interessa. Onde é que está a tua fé? Em Jesus? Então, vai lá. Né? Onde é que está a tua fé? É em Buda? Vai em Buda. Allah? Vai lá. É na grande vida do universo? Vá. Não precisa ter um nome em si, né? É a tua fé. E você vai lá, ora e a resposta vem. É aquela lei da atração que a gente chama, né? Que é um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. Lei da atração. Tudo que você pensa, que você fala, acontece. Exatamente. Então, pelo que eu estou entendendo, a Seitione eu também acompanho, já vi muitas palestras, já assisti e sou muito grato por isso. Você fala, você tem que tomar cuidado com as palavras. Sim. Então, você que está em casa aí, que deseja algo de bom, isso volta para você. Então, tudo que você pensa, que você fala, você tem que tomar muito cuidado, porque aquilo pode acontecer. Aconteceu comigo, então não vou entrar porque aqui é a palestra da Seitione. Mas isso é verdade, isso é batata que a gente chama, né? É algo que é muito sério. É muito sério. Isso. Tudo que você fala, que você pensa,
É o que você é, o que você faz e as atitudes, as pessoas que estão ao seu redor, aquela amizade que você tem, entendeu? Que às vezes pode ser boa, pode não ser. E tudo que você faz de bom para as pessoas, porque tudo que você faz de bom, você ganha em troca. Sim. Então isso é muito positivo. Eu tenho muitas pessoas que falam, poxa, se eu sou alguém, graças ao William me ajudou, o William... Então, assim, eu fora ser engenheiro civil, sou engenheiro de segurança do trabalho e assim por diante. Fiz algumas faculdades, né? E sou muito grato por ser engenheiro civil. Faço obras que melhoram a vida das pessoas, pensando no bem, não pensando no financeiro. Eu penso no bem-estar das pessoas. Sim. Aconteceu uma obra agora em Guaratinguetá, que em um dia estava a cidade toda alagada. Me chamaram lá e em um dia eu resolvi o problema da cidade. Porque eu pensei no bem, eu não pensei eu vou para fazer isso e fazer aquilo. Não, eu pensei em ajudar. E graças a Deus eu nunca tinha andado de helicóptero. Daí o policial civil falou, William, vem aqui, vamos ver lá de cima como é que tá. Daí eu fui lá ver como é que era a cidade de cima, né? E era meu sonho também andar de helicóptero. Olha. Então, assim, juntou o que eu faço por amor, né? Com muito carinho, para ajudar as pessoas, vi o problema de cima, achei o problema, resolvi o problema em um dia. Tem uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, trabalhamos 24 horas e assim por diante. A obra vai terminar em um mês. Por quê? Exatamente isso. Pensar no próximo, pensar no bem, pensar em agradecer a Deus. Né? Então toda essa filosofia que a Citionet propõe e ensina para as pessoas fazerem, se você ser dedicado em fazer, você vai ser próspero. Não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Sim. Né? E vocês são prova viva disso. Sim. Melhorou a sua vida, melhorou a sua vida, a minha vida, a sua. De todo mundo. Exatamente. Então, quem acompanha, quem vai nas palestras, quem entende o propósito, tem que entender, né? Sim, é duro, claro. às vezes, você entrar na cabeça da pessoa. A pessoa acha que vai lá e já vai sair empreendedor. Que nem você mesmo falou. Não vou te ensinar a empreender, vou te ensinar a você conduzir o seu negócio de forma próspera, né? Então, e sair dessa pegada do brasileiro de tentar levar alguma vantagem. Não. Isso aí não existe. Você vai prosperar igual você mesmo disse. Eu comprando uma casa, estando feliz com você, vou te desejar mais felicidade, vou chamar depois, agora aumentou minha família. Agora a casa é outra. Eu vou lembrar do corretor que me tratou bem. Sim. Que fez eu comprar uma casa que na minha época era o que eu podia comprar, com o dinheiro que eu podia comprar, com as condições que eu podia fazer, né? Exato. Então você vai crescer na vida e a gente vai... E tem uma coisa que ninguém tira de você, que é o conhecimento. Ninguém vai tirar. Sim. Você pode até empreender, quebrar, você vai crescer de novo. Quantos empreendedores que a gente conhece, que são milionários hoje em dia, que quebrou, quantas vezes não quebrou? Sim. Quebraram muitas vezes, infelizmente. Aconteceu, você confiou numa pessoa, você fez um negócio que deu errado, você comprou um negócio da China que não veio, você fez alguma coisa que você achou e pôs a galinha dos ovos de ouro, tudo uma coisa só, né? O que não é muito bom. O certo é sempre você pôr em várias, se uma deu ruim, tem as outras. Então, assim por diante. E isso é um bom empreendedor, né? Que tem essa visão empreendedora. E então, assim, você tendo um coração próspero, né? É isso que eu vejo. Se eu estiver errado, você me corrige. Você que é o professor aqui, né? Eu quero aprender com vocês, porque cada podcast... A questão do conhecimento, né? Até um tempo atrás, trabalhava com investimento, né? E muitas pessoas perguntavam para mim, Bruno, qual que é o melhor investimento que eu faço? LCA, LCI, renda variável, renda fixa, né? E aí tu tocou num ponto-chave. O maior investimento que alguém pode fazer na própria vida é investir em conhecimento. Então, o conhecimento é o que vai fazer com que você prospere ou não, seja feliz ou não. Por quê? Tu deu um exemplo aí, eu trabalhava também com jogador de futebol. Tinha um jogador de futebol que perdeu muito dinheiro por falta de conhecimento. Todo mundo que... isso aqui é investimento. Isso aqui vai dobrar de preço. Isso aqui é bacana. De tanto ele não ter conhecimento e acreditar, perdeu muito dinheiro. Hoje, para você tirar R$10 dele, você tem que ser muito, mas muito, muito bom, cara. É sério. Por quê? E ele foi atrás de conhecimento. Uma vez fiz uma reunião com um grande expert de investimento financeiro mesmo. Cara, ele fez perguntas assim que deixou o cara... Cara, ele sabe mais do que eu. Ele sabia mais do que o cara. E não conseguiu. E sem perguntar pra IA? Sem perguntar pra IA. Não, hoje em dia tudo é IA. Nossa. E foi atrás mesmo. Então, o conhecimento mudou toda a forma como ele interage e fez com que ele parasse de perder dinheiro. Mas o quê? Conhecimento. Então, tem muito... Na época de jogador de futebol, eu falava muito com jovens. Muita gente ganhou muito dinheiro.
no futebol, mas muita gente perdeu muito dinheiro. Da mesma velocidade que ganhou, velocidade que perdeu. Porque não tinha essa base do conhecimento, e aí volto a puxar a sardinha pra gente. Não tinha base espiritual, e você falou lá atrás, não tinha base familiar. Para você prosperar na sua vida, é essa base aqui, ó. Base espiritual e base familiar. A base espiritual, base familiar é o que vai manter você firme para o seu propósito, para que você tenha a verdadeira felicidade e a verdadeira prosperidade na sua vida. Faltou a base espiritual, faltou a base familiar, cara, tu vai ganhar dinheiro, o dinheiro vai embora. Vai ganhar dinheiro, o dinheiro vai embora. Mas como é que você vai conseguir tudo isso? Atrás de conhecimento. Então, para quem está assistindo a gente, reforço o convite, né? Perguntou de onde vai ter as reuniões. Tem um site que você pode entrar, que é o site da Sage Noé, que é sni.org, sni.org.br, sni.org.br/onde encontrar. sni.org.br/onde encontrar, e ali você separa por estado, por cidade, vai aparecer os locais de reuniões. E aí quem está assistindo pode perguntar, mas eu já tenho religião, posso ir na Seicho Noé? Pode. Ou não tenho religião, posso ir na Seicho Noé? E aí vai vir outra pergunta de milhões. Seicho Noé é filosofia ou religião? Isso é o que mais nos perguntam, né? Então assim, Seicho Noé, para mim, Bruno, que cresci na Seicho Noé, é minha religião. Então, Seicho Noé, para mim, para várias pessoas, é religião. A pessoa não tem outra religião, adotou a Seicho Noé como religião. Religião vem no sentido vem lá do grego, do latim, do religar, né? Do religar o homem a Deus. E Seicho Noé tem essa função de religar o homem a Deus, que na verdade Deus nunca se desligou do homem, o homem em algum momento se desligou de Deus, né? Então, para mim, a Seicho Noé é uma religião. Para algumas pessoas que já têm religião e quer vir na Seicho Noé de vez em quando, acha bacana e tudo mais, a Seicho Noé é filosofia de vida. Pode vir que Seicho Noé como filosofia vai ensinar você a viver melhor o seu dia a dia. Tem palestra de como você viver melhor em família, tem palestra de como você ser mais feliz, como você ter mais saúde, como ter melhores pensamentos. Tem palestras ensinando a fazer a meditação Shinsokan, que é você unir a sua mente com a mente de Deus, contemplar o mundo perfeito de Deus. Ou seja, tanto para quem não tem religião, quanto para quem tem religião, pode vir. Quem tem religião, reforço, Seicho Noé não tem sectarismo religioso. O que não é ter sectarismo religioso? A gente nunca vai falar mal de religião alguma, pelo contrário, a Seicho Noé fala que todas as religiões são luzes que vieram para iluminar a humanidade. Cada um na sua pegada, cada um na sua maneira diferente, porque cada um tem um jeito diferente de entender Deus. Tem gente que entendeu Deus como a católica explica. Fantástico, seja católico. Tem gente que entendeu Deus como o evangélico, a evangélica explica. Fantástico, seja evangélico. Tem gente que entendeu Deus como o espiritismo, o budismo explica. Fantástico. Mas você sempre é bem-vindo aqui. Nunca vamos falar mal, pelo contrário. Tem passagens sobre cristianismo, sobre budismo, sobre todas as religiões. A gente pega o que há de melhor em cada um para falar, olha, tá vendo o que Jesus Cristo disse aqui? Ser-te feito conforme em tua fé. A gente fala diferente. Tudo aquilo que você pensa e fala passa a ser sua fé e acaba profetizando, acaba acontecendo. É a mesma coisa. Então, todas as religiões acabam sendo interligadas, né? Então, todo mundo, em resumo, é bem-vindo na Seicho Noé para conhecer. Numas reuniões, num seminário, numa conferência, num seminário de treinamento espiritual, que você vai lá fazer imersão. Enfim, a gente tem um leque de atividades para que as pessoas possam nos conhecer. Estamos no podcast, o pessoal está no YouTube, digita aí Seicho Noé no próprio YouTube. Tem vários vídeos lá de palestras de vários assuntos. Vai encontrar o Marcos Rogério vai encontrar lá. O Bruno. Vai encontrar vários preletores da Seicho Noé de diversos assuntos que você imaginar, inclusive no YouTube, no Deezer, no Spotify. Tem podcasts também só de áudio lá para você ouvir. Tá dirigindo, vai ouvindo uma palavra bacana lá para modificar a mente, modificar a vida. É que eu falo muito, né? Quando a gente nasce, a gente dependeu do médico. Então a gente depende do outro ser humano para sobreviver. A gente não é sozinho, vai fazer tudo, não. Tudo que a gente faz depende das outras pessoas. E com isso, você sempre tem que pensar positivo. Por quê? Isso ajuda você. Sim. Porque o que fala acontece. Então, como você mesmo disse,
a Seichonoye, a gente não nasceu com uma Bíblia e falando, olha, como eu faço para ser feliz? Como eu faço para ter uma família feliz? Como eu faço para ser próspero nos meus empreendimentos? Como eu faço para ter boas amizades? Porque boas amizades influenciam. Você põe uma laranja estragada, tá? Põe uma laranja estragada, põe as outras aqui, vai estragar tudo. Você coloca uma boa ali, não vai estragar. Eu falo muito, né, para as crianças. Eu também faço o DDS, a gente chama, né? Diálogo de Segurança do Trabalho. Então, para os colaboradores, a gente fala assim, ó, se você falar palavras boas, vou dar um exemplo clássico, vocês podem até entrar aí na internet e vai ver. Põe um arroz pronto para comer, né? Então, aquele arroz que eles fazem na panela. Daí, você põe um pouco de água e fala coisas boas. Arroz, você é lindo, você é maravilhoso, você é feliz... Enfim, e começa a falar várias palavras e fecha ele. E outro arroz com água, começa a falar coisas ruins. Olha, isso é feio, enfim. Começa a falar tudo de ruim. Daqui uma semana, o arroz de palavras ruins, isso é verdade mesmo. Eu pensei também que não fosse, mas eu testei. É verdade. Eu fiz o teste. E é verdade. Daí o arroz que você falou palavras ruins tá podre. Ele tá todo cheio de mofo, preto. E palavras boas ainda tá... Não dá para comer, mas você vê que não tá do mesmo jeito. Então aquilo influencia, que a gente fala muito dos hertz. Sim. Né? Então os hertz das palavras boas diz que Jesus estava em 900 hertz. Ele fazia milagres, né? O que fala na igreja católica. Então assim, quando você tá em um hertz diferenciado, você escuta uma música clássica. Você fica um pouco mais tranquilo. Sim. Dá uma tranquilidade no seu corpo, por causa dos hertz. Você escuta um rock, você fica agressivo. Você fala, pô... Você começa a pensar, pô, por que o governo tá fazendo isso? E às vezes todo mundo joga culpa no governo, no presidente, no governador, no prefeito. Tudo é culpa dos outros, nunca é culpa da pessoa. Por que a pessoa não vai na Seichonoye e vê que às vezes a mudança tá nela? Sim. Porque se o governador, se o prefeito, se o presidente tá onde tá, porque alguém votou nele. Então, quer dizer, não adianta culpar os outros, a culpa é nossa. Então, a gente tem que pensar no bem-estar nosso, em pensar nas coisas boas que a gente faz. A Seichonoye, às vezes, não é uma religião de massa justamente por isso, que tudo que acontece na sua vida, na Seichonoye, a gente fala que você é 100% responsável. Mas não tem alguém que eu possa terceirizar, um político, né? É o inimigo, fizeram um trabalho para ele. Não, você é responsável. Pela tríade, né? Pensar, falar e agir, que a gente falou bastante aqui, você acaba atraindo ou acaba repelindo as coisas na sua vida. Então você é 100% responsável por tudo que lhe acontece. Não adianta você terceirizar. Às vezes a pessoa está reclamando de vários fatores externos numa cidade ou num país, mas tem um monte de gente prosperando na mesma cidade, no mesmo país. Então é você mudar a sua energia, assumir a responsabilidade para você, e aí tudo passa a transformar na sua vida. Mogi aqui dá pro pessoal assistir? Exato. Onde aqui de Mogi das Cruzes, onde o pessoal pode assistir a Seichonoye, os teus cursos, aprender um pouco mais? Mogi das Cruzes a gente tem várias reuniões. Domingo, por exemplo, todo domingo, 9 horas da manhã, a gente tem reunião. É na rua Engenheiro Eugênio Mota, número 69, no centro. Engenheiro Eugênio Mota, número 69, no centro. Você que... No domingo não, mas eu estou às quintas-feiras à noite. Né? Aqui em Mogi. Em Mogi das Cruzes também, na mesma Engenheiro Eugênio Mota, a partir das 19 horas já estamos lá. A nossa reunião começa às 19h30. No domingo, que é o domingo da Seichonoye, começa às 9 horas da manhã. Esse que é um grupo de preletores que vai, então, fazendo as palestras, cerimônias, etc. No domingo, na quinta-feira à noite, 19 horas, eu revezo junto com outro preletor, o preletor Eduardo. Mas se alguém quiser um contato para saber na região, Ferraz e outros locais, é só entrar em contato no telefone 11 4727 6499. Lembrando que todo mundo nessas reuniões são muito bem-vindos, né? Sim. A gente nunca vem com aquela intenção de catequizar, doutrinar, converter as pessoas. É sempre light, leve para você poder assistir. É óbvio, as pessoas ficam à vontade para adquirir algum livro, né? Voltar várias vezes nas reuniões. As entradas são sempre
francas, e a gente sempre vai trabalhar com a espiritualidade, né? Você fala, eu vou lá para aprender uma coisa técnica do Sebrae, eu vou aprender uma técnica de coach. Não é essa nossa pegada. Volto a reforçar. Nossa pegada na Say to No, independente da área, se é empreendedorismo ou não, se é pro lado educador, se é do lado jovens, homens, mulheres, o principal foco é despertar da natureza divina. Quando Deus se revela na sua vida, quando você deixa Deus manifestar na sua vida, tudo se encaixa, tudo fica perfeito, tudo fica maravilhoso. Então, nas palestras, nas práticas, nas cerimônias, nas meditações, em resumo, é isso que a gente vai ensinar. Como você dar o seu melhor, porque Deus está dentro de você, Deus é o seu melhor. Como você manifestar esse Deus. A gente fala, inclusive, na Say to No, que a missão do ser humano na face da Terra não é poluir, não é ficar no WhatsApp, nas redes sociais como se não houvesse amanhã, mas a missão do ser humano na face da Terra nada mais é do que manifestar Deus. Essa é a minha missão, missão do Marcos, missão sua. Quanto mais você manifesta Deus, tudo na sua vida se encaixa. Então, nas nossas reuniões, é isso que vai ter para quem estiver chegando pela primeira vez. Pode acontecer também, Bruno, Marcão, eu estou indo na Say to No, eu estou com alguns problemas na minha vida. Será que eu posso conversar com algum preletor e ele me dá, sob a ótica da Say to No, que caminho que eu posso tomar? A gente chama isso na Say to No de orientação pessoal. Você vai lá, conta um problema e a gente, sobre a ótica da Say to No, vai falar, olha, você precisa fazer gratidão, precisa orar, precisa agradecer, precisa meditar, precisa perdoar, precisa reconciliar. Em resumo de novo, manifesta a Deus que tudo resolve, né? Então, mas só da pessoa falar, desabafar, ela já fica leve. E aí com a liçãozinha que a gente passa, cara, todo mundo resolve a vida. Então, se tiver algum problema, não conhece Say to No, vem numa reunião, fala, eu quero pegar uma orientação pessoal, quero tirar dúvida, quero que vocês me dêem o caminho das pedras aí, segundo a Say to No. Vai ser muito bem-vindo, será muito bem recebido nas nossas atividades. Legal. E assim, encerramos aqui mais um programa da NGCast aqui no estúdio WCast. Quero agradecer a todos vocês por estar nos assistindo. Dê o like, compartilhem. Também inscrevam no canal, se inscrevam no canal e também façam perguntas. Vamos mandar para eles as perguntas para responder de acordo com o costume, com a Say to No, do que ela fala, do que ela diz, do que ela ensina. Isso é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, passam a pergunta, né? Sim. E eles irão responder todas as perguntas. Então, agradeço a todos vocês e se querem dar mais um feedback para o público de vocês, agradecer. Agradecer, na verdade, William, e toda essa oportunidade de estar aqui com vocês e com certeza gostaram da mensagem, a gente aguarda vocês em uma das nossas reuniões. Maravilha, só agradecer a oportunidade, né, William? Obrigado aí. Agradecer quem intermediou também, o Júlio, né? Nosso grande amigo Júlio. Intermediou pra gente poder estar aqui hoje. Jovens, né? O Júlio que coordena a reunião de jovens em Mogi das Cruzes. Olha que legal. No mesmo endereço ali, mesmo né? Endereço, que você deu reunião de jovens. Liga pra gente, a gente passa os dias certinho. Bacana. Obrigado pela oportunidade. A gente vai ficar feliz pra caramba de pegar aí os ouvintes, né, os telespectadores do podcast numa atividade da Say to No. Se identifica, assisti vocês lá, tô aqui, vim ver em loco como é que funciona. Obrigado pela oportunidade, obrigado por abrir as portas, né? Obrigado, parabéns por essa iniciativa aí de abrir as portas, você disse anteriormente, não só para Say to No, mas vai abrir para várias religiões. Isso é fantástico, porque cada um é tocado de uma maneira diferente, isso é muito bom. A realidade, assim, o NGCast é um programa de coisas boas. Então eu sempre passo bem. Todos os programas, desde o começo até o último, né? A gente sempre vai fazer falando bem, falando coisas boas, tanto de um policial, quanto de um médico, quanto de um engenheiro e assim por diante. Vereadores, enfim, tudo as coisas boas, porque assim, coisas ruins tá cheio. Você liga a televisão, é aquele mar de algo ruim. Então a gente quer coisas boas. Então a gente quer que a gente assista programas bons, que aquilo sirva de lição, que ajude muitas pessoas, que as pessoas aprendam com isso, que isso é muito importante, que vá na Say to No, ver como é que funciona, falar, pô, melhorei minha vida, agora eu sou outra pessoa, sou muito feliz, ajudei muitas outras pessoas e assim por diante. Se o mundo tiver muitas boas pessoas, o mundo só tende a crescer, né? Com certeza. Então, quero agradecer a todos
E é isso aí, muito obrigado a vocês terem vindo, pela paciência, pela educação, pela sabedoria e principalmente pela alegria, né? E a paz, o amor que vocês passam, o carisma. Então, assim, são pessoas maravilhosas. Super indico assistirem o YouTube que vocês têm, né? A gravação de cada palestra que vocês dão. É muito importante para o empresário, empreendedor, crescer cada vez mais. Então tem muita sabedoria da parte de ambos. E aí da educação que você dá desde a criança até o adulto. Claro, todo mundo aprende. Os jovens, né? A gente fala jovem até os mais velhos, né? Sim. Então, assim, a sabedoria que isso a gente não nasce sabendo. Só aprendendo, conhecendo, tendo respeito, educação e o amor no coração, né? Então é isso aí, pessoal. Mais um programa aqui. Até mais. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.